Louvado seja Deus. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Eu quero ler com vocês o capítulo de número 1, que vai até o versículo de número 25. Todo mundo achou? Amém? Então eu vou ler. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Aconchegai-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. 6. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela deposita sua confiança, jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Porquanto, aquele que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo, agora a recebestes. 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vós absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como o principal monarca, seja os governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. 16. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. 20. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos por haveres praticados o mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados. Pois Cristo também sofreu por vós, levando-vos também por exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, igreja, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. 24. Ele terminou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes curados. Afinal, viveis como ovelhas desgarradas
vivieis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Podemos ir embora? Aleluia. Amém? Podemos ir embora, né? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito seja sobre vocês. Todos digam. Amém. Estão dispensados. Amém? Só por essa leitura já chegaríamos ao fim, não é verdade? Mas aí precisamos falar um pouco desse texto. Glória a Deus. O objetivo dessa carta de Pedro, ela tem um objetivo principal. E na verdade ela tem alguns objetivos, mas ela tem um objetivo geral. E o objetivo geral dessa carta, irmãos, é nos exortar e nos ensinar para que permaneçamos como cristãos dos céus, como cidadãos dos céus. E não somente que não nos comportemos, mas para que vivamos como um povo que vai reinar e que vai morar no céu. Que vai morar nas mais altas nuvens com o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Essa carta é dirigida para um povo que estava disperso. Um povo que tinha sofrido a dispersão. Estavam dispersos. Quem era esse povo, pastor? É o povo de 8:1 de Atos dos Apóstolos. Quem vem à escola dominical deve ter escutado o pastor André falar isso. No Instituto Teológico sempre a gente fala. É duro o 8:1 de Deus. 1:8 de Deus é Atos 1:8, amém? Quer ler? Vamos ler Atos 1:8? Para a gente saber quem é esse povo da dispersão? Os crentes dispersos. 1:8 de Deus. Capítulo 1, versículo 8 de Atos diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Ficareis em? Amém? Fica aqui em Jerusalém, vocês vão receber essa promessa. E eles ficaram e receberam. Atos 2. Amém? E aí o povo tinha que ter feito o quê? Quando desceu o poder sobre ele, o que eles tinham que ter feito? Diz o texto: e sereis minhas testemunhas, né? Serei os meus evangelistas, serei meus pregadores, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. E o povo ficou até o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, cheio do poder de Deus, falando em língua, sapateando, relampejando. Né? Aí Deus, rapaz, mas esse povo não vai parar de relampejar, não? Esse povo não vai parar de ficar no mistério de Deus, não? E aí Deus vem com o 8:1 de Deus. E o 8:1 de Deus é a dispersão. Quando eles são dispersos, quer ver? Leia lá. Vai comigo no capítulo 8. No versículo 1 diz assim: e Saulo estava provando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por onde? Pela Judeia e Samaria. E uns foram até para os confins da terra na marra, porque esse não morria. Esse era o contexto, esse era o povo que estava sendo destinado a essa carta. Existia nesse contexto também, querido, uma discriminação muito grande. Uma divisão entre o povo cristão, os que eram crentes, e os judeus. Aquele negócio, tu é da igreja dos judeus, eu te odeio. Você é da igreja dos crentes, Deus me livre. Jeová me livre. Cristo me livre de você. Existia nesse contexto uma discriminação muito grande. Um negócio meio fora da palavra de Deus. Um negócio meio endemoniante, meio diabrante. Entendeu? Um negócio meio que divide o ser humano dentro desse contexto. E esse povo vivia, claro, por conta dessa discriminação, por conta dessas guerras que existiam, essas guerras de relacionamento que existiam entre o povo judeu e os novos cristãos, os novos crentes. Além disso, existia
uma grande perseguição que se assolava nessa época. Esse povo era um povo perseguido. Irmão, qualquer motivo de dizer algo contra aquele governo, algo contra a religião, era motivo de morte. O camarada recebia as mais cruéis torturas. O camarada, após as piores torturas, quando não morria, lançado ao cárcere, ele era morto. Ele era assassinado das piores formas possíveis, com as maiores requintes de crueldade por ser cristão. Mas, pastor, isso acontecia somente naquela época? Não, acontece hoje. Vivemos numa realidade diferente, que é a realidade do Brasil, muito diferente. Eu não tenho visto aqui no Brasil, pelo menos não tenho tido notícia de cristãos sendo mortos por conta de Cristo, por causa do Evangelho. Mas nesse contexto, isso era muito forte, isso era muito real, isso acontecia de uma forma muito corriqueira. Amém? Então esse era o local. Eram assassinados, eram torturados. E existe essa orientação para esse povo. Existem várias orientações. E uma das orientações é essa, que esse povo se comportasse como cidadãos dos céus. Cara, tu vai morrer, tu vai levar pancada, vão vazar o teu olho, vai sair sangue. Vão pegar teus filhos, vão assassinar teus filhos na tua frente. Vão dizimar toda a tua família, tua parentela. Vão te humilhar, vão tirar a tua roupa, vão colocar você nu. Vão te jogar numa cela, num cárcere fétido, úmido, onde as fezes passavam geralmente nos cárceres de Israel, da Judéia, daquela região de Jerusalém. Todos os cárceres passavam fezes por dentro deles, porque era cárcere inferior, era da parte de baixo. Não são, como eu falei ontem aqui para os jovens, não são as nossas cadeias, que o camarada recebe até salário. Né? Hoje, nas cadeias brasileiras, o cara tem salário, tem auxílio reclusão, tem grana, o cara trabalha, faz um monte de coisa, tem telefone celular, né? Faz negócios. Né? Nessa cadeia aqui não, essa cadeia aqui era barra pesada, o cara era amarrado. Pedro, como nós falamos aqui no texto ontem de Atos 16, ele foi dentro da cela, ainda era algemado. Era preso por cadeias nos pés, nas mãos. Aqui não, aqui o camarada conversa, banhos de sol, 3 banhos de sol por dia, e enfim, né? Churrasco, um negócio chique. Churrasculto dentro da cadeia. É um churrasco com culto, é uma bênção. Então, camarada, dentro da cadeia hoje aqui, não é o que viviam nossos irmãos, nossos amigos, os nossos queridos irmãos da igreja primitiva. Era um contexto terrível. Um povo que morria, um povo que era caçado, um povo que orava escondido, um povo que quando ia orar chamava fulano, vamos orar, vamos para minha casa. E é o seguinte, a gente tem que comer, porque eu te convido para comer, a gente aproveita e faz o esquema todo, e ora, e canta, e faz a bagunça lá para o nosso Senhor. Mas se fizermos isso em praça pública, vamos nos pegar e vamos nos perseguir, vamos nos assassinar, vamos nos matar. E esse povo foi orientado por Pedro, vivais como um povo que vai morar no céu, cidadão do céu. Amém? Esse é o povo. E essa carta é dirigida para esse contexto aqui. Orientações a esse povo. Todas essas orientações. E eu quero dizer para vocês, falar com vocês com todo amor e todo carinho. É bem diferente do nosso contexto. Eu não acredito, irmão, se tiver um ou dois aqui nessa plateia que levou uma pisa, que levou uma surra, como diz lá na poesia, levou um cacete, de ficar mole no chão, por causa de Jesus. Eu acredito que no máximo 2. Alguém aqui? Que eu conheço alguém aqui, algum missionário que levou uma pisa, então não foi aqui. Mas eu acredito que alguém conheça alguém aqui, 1, 2. Eu acho que não cabe na palma da nossa mão a quantidade de que levaram uma surra por ser cristão. Então o contexto nosso é muito diferente. Então para nós eu acredito que é muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais... É um servir mais feliz, é um servir mais gostoso. Amém? Ou não é? É difícil. Está difícil servir a Deus porque grandes são as perseguições. Não, eu não acredito nisso. Pelo menos foi a pergunta que eu fiz aqui para vocês. E Cristo, o Senhor Jesus, por meio dessa carta, nos chamou a esse povo, e essa carta, por causa da doutrina do Senhor, por causa da fundamentação bíblica, para virar doutrina para a igreja desse século, porque isso se repete várias vezes no contexto das cartas,
no Novo Testamento, Deus nos chama para ser um sacerdócio.